Você sabia que existem diferenças entre a Igreja Adventista da Promessa e a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Saberia dizer quais são essas diferenças? Olá pessoal, graça e paz. Aqui é o pastor Alan Rocha, da Promessa Vila Medeiros, aqui em São Paulo. E você está acompanhando o programa Oficina da Palavra, que é esse programa, esse espaço de estudo bíblico, de reflexão cristã, que a gente sempre tem a oportunidade de, refletindo na palavra, sermos confrontados por ela, corrigidos por ela, sermos aqui também consertados pela palavra. Por isso, Oficina da Palavra. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês nesse programa. Quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like. Você também deve acionar os sininhos de notificação para que você tenha acesso a todo o conteúdo e toda vez que a gente produzir um vídeo novo, você seja avisado e possa não perder dessa forma nenhum dos estudos que a gente tem produzido aqui. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as principais diferenças entre a Promessa e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas como nós sempre fazemos aqui, eu quero começar com uma leitura bíblica. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, e se puder, e abri-la no livro de Atos, no capítulo 2, o versículo 39. Esse é um versículo importante para nós que somos promessistas. O versículo diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Bonita essa palavra, e nós usamos esse texto como um dos textos assim que tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa denominação. Hoje eu quero conversar com vocês, falar com vocês sobre essas principais diferenças entre a Igreja Adventista da Promessa e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acho que é importante a gente falar sobre essas questões, primeiro porque muitas vezes nós somos confundidos com os irmãos lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não são poucas as vezes que alguém pergunta assim, qual é a sua igreja? E a gente diz, olha, nós somos Adventistas da Promessa, e a pessoa interrompe a fala dizendo, não, conheço, tem um hospital da sua igreja lá perto de casa, ou tem uma escola, eu gosto muito daquele grupo, aí cita um artista, um grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso acontece muito com a gente. Ou casos como nós vemos, irmãos que congregaram conosco há algum tempo e decidiram ir congregar lá com os irmãos e diz assim, olha, vou lá porque não tem diferença nenhuma, é a mesma doutrina, é o mesmo ensinamento. E o que não é verdade, né? Tem algumas diferenças. A questão é, quais são essas diferenças? Né? E eu quero conversar aqui com vocês. Mas antes da gente falar sobre essas diferenças, eu gostaria de dizer o seguinte, que o objetivo desse vídeo não é minha intenção, de forma alguma, atacar os irmãos de lá. E, por outro lado, eu também não pretendo fazer aqui um estudo exaustivo, apologético sobre o tema, defendendo a nossa maneira de crer. Eu quero apenas aqui fazer uma listar aqui as principais diferenças. E eu escolhi 10. Eu observei 10 diferenças aqui. Tem mais? Tem, irmãos, mas 10 é um número bonito, né? Vamos ficar aqui nas 10 diferenças que eu gostaria de destacar aqui com vocês. E se você lembrar de mais alguma diferença que eu não citar aqui, você pode citar nos comentários aqui desse vídeo. E eu vou começar da seguinte forma. Uma diferença que existe entre a Igreja da Promessa e a Igreja Adventista do Sétimo Dia está na história de suas origens. Isso mesmo, eu quero
colocar aqui para vocês algumas questões importantes, fazer um breve histórico aqui de cada uma delas. Como que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia? A gente poderia fazer da seguinte forma. No começo do século XIX, aconteceu um grande despertamento do interesse pelo assunto, pelo tema da volta de Jesus. Isso aconteceu especialmente nos Estados Unidos. E muitos estudiosos, pastores, se dedicaram a esse tema, e nesse contexto se destaca um pastor batista chamado William Miller. Ele começou a estudar detalhadamente os textos que tratam das profecias, né? São literaturas proféticas da Bíblia, ou literaturas escatológicas da Bíblia. E ele se dedicou de uma forma muito especial ao livro de Daniel. Né? E ao estudar o livro de Daniel, especialmente quando ele chega ali em Daniel capítulo 8, versículo 14, onde o texto diz assim: "E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado." Quando ele leu esse texto, quando ele observou esse texto, ele chegou à compreensão, entendimento de que esse texto estava se referindo à volta de Jesus e que dessa forma poderia, dessa maneira, indicar a data que Jesus voltaria. Ou seja, ele entendeu, né, que Jesus deveria voltar no final, no cabo dessas 2.300 tardes e manhãs. E aí ele faz o estudo, chega à conclusão que essas 2.300 tardes e manhãs, da forma que é colocado no texto, se entender de forma profética, refere-se então a 2.300 anos. Então, ao cálculo que ele vai fazer. Ele toma como partida a data da carta que Ciro deu para que os israelitas voltassem, né, depois do exílio babilônico, voltasse para Jerusalém e reconstruísse ali a cidade, o templo. Então ele pega essa data, que é 457 a.C. Então ele pega essa data e vai fazer o cálculo de 2.300 anos para frente, e aí ele deduziu, ele chegou à conclusão, à compreensão de que Jesus voltaria no ano de 1843. E quando ele faz esse cálculo, ele entende dessa forma, então ele saiu pelos Estados Unidos, por onde ele podia ir, saiu pregando essa mensagem, pregando essa previsão que ele fez. E isso teve uma grande adesão de várias igrejas, de cristãos de várias igrejas, de várias denominações. Estima-se, por exemplo, que se tornaram seguidores dessa mensagem cerca de 100 a 150 mil cristãos que aguardaram assim, com muita fidelidade a chegada de Jesus nessa data. Mas, como a gente sabe, a previsão falhou. Quando chegou no dia 21 de março, que era a data, né? 21 de março de 1843, Jesus não veio e houve aquele desespero, aquela chateação. E aí, Miller, então, preocupado, vai olhar o texto, ele refaz os cálculos e ele entendeu que ele tinha errado o cálculo, que, na verdade, Jesus voltaria um ano depois. Então, ele remarcou essa data para o dia 21 de março de 1844. E aí, quando chegou lá na data, Jesus não voltou, e aí ele fez novamente o cálculo, e ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Então, em vez de ser março, seria em outubro daquele ano, de 1844. E, mais uma vez, não aconteceu a volta de Jesus como ele predisse, como ele imaginava que iria acontecer. E isso causou um grande transtorno, uma grande chateação para aqueles que eram seus seguidores. Imagina assim, que nessa expectativa de que Jesus ia voltar, eles se apegaram a essa mensagem ao ponto de venderem seus bens, de se desfazerem de tudo que eles tinham e se apegarem e guardarem, né? Eles vestiam de branco, subiam em lugares altos, aguardando a volta do Senhor Jesus. Isso não aconteceu,
essa predição, essa previsão não aconteceu, e esse dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento que os adventistas do sétimo dia ensinam, falam, né? Então Miller, por ocasião dessa situação, desse constrangimento, ele reconheceu o seu erro, ele pediu desculpa, ele diz, olha, eu fiz errado os cálculos, eu fiz uma confusão interpretativa do texto e reconheço, e a partir daí ele deixou de pregar aquela mensagem. Porém, os seus discípulos, né, muitos dos seus discípulos, não desistiram e continuaram pregando, inclusive se destacam 3 dos seus seguidores que chegaram a formar um novo grupo baseado numa nova interpretação desse texto, ou uma reinterpretação dessa mensagem. Sabe-se, por exemplo, que um dia depois do grande desapontamento, um homem chamado Iran Edson, que era um amigo, um companheiro, um discípulo muito perto ali de Miller, este homem, um dia depois, teve uma visão, e na visão ele via que Jesus estava passando de um compartimento do céu, passando para outro compartimento, né? Lá no santuário celestial, como ele descreveu. Ele entendeu com essa visão que ele estava recebendo uma revelação, uma nova revelação, de que Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo no céu. Isso é um pouco estranho para a gente, porque é como se você tentasse entender que o céu tem um lugar mais santo do que o outro. A gente não acredita assim, não faz muito sentido isso quando a gente lê a história. Mas Edson, ele entendeu dessa maneira, e aí ele concluiu da seguinte forma. Ele chegou à conclusão que Miller estava certo com relação à data, ele só tinha errado o evento. Ao invés de ser a volta de Jesus, na verdade, é Jesus que estava entrando no santuário, no Santo dos Santos, né? Nesse compartimento mais secreto para realizar ali a purificação. Então, Iran Edson, ele compreendendo, ele começou a compartilhar essa nova revelação, e a partir dessa mensagem dele, 2 grupos surgiram, né? O primeiro grupo foi liderado por um homem chamado Joseph Bates, né? Ele liderou um grupo, e o outro grupo, um segundo grupo, foi liderado por uma jovem chamada Ellen, né? A Ellen, que pouco tempo depois, alguns anos depois, ela se casa e passa a se chamar de Ellen White. Então, são esses 2 grupos que vão surgir a partir dessa crença. Nós não vamos falar muito desse primeiro grupo, vamos falar mais desse segundo grupo aqui, porque é dele que se origina, então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Em seus ensinos, Ellen White, ela tinha uma grande ênfase nos dons do Espírito, especialmente ela falava do dom de profecia, a quem desde muito cedo ela alegava ter, né, de receber mensagens e revelações de Deus. Assim como Iran Edson, Ellen começa a ter visões e revelações que ela declarava ser do Espírito Santo, né? Então, essas visões, essas revelações que ela vai recebendo, ela começa a escrever isso em alguns livros, em alguns outros materiais, e assim, ela, ao ensinar e falar sobre essas convicções, esses entendimentos, essas revelações, ela começa a agregar para si muitos seguidores, e os seguidores começam a aderir, a entender essa mensagem, e essas mensagens e esses escritos começam a ter um grau de muita importância e vai contribuir decisivamente para a formação e também para a expansão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é muito importante. A igreja vai surgir pouco tempo depois a partir dessa convicção e por meio da liderança dessa jovem mulher chamada Ellen White, ou Ellen Gold White. E embora os irmãos do Sétimo Dia declarem que a Bíblia é a única regra de fé e prática deles,
eles também não negam de forma alguma e vão afirmar isso em seus documentos, de que os escritos de Ellen White são inspirados pelo Espírito Santo e que ela tem um grau de inspiração e uma importância tal como os profetas da Bíblia, sendo ela uma profeta desse tempo, alguém que tem o dom de profecia nesse tempo. Exatamente por isso, muito dos ensinos, muito daquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega ou ensina, estão baseados nos escritos de Ellen White. Então, importante se dizer isso, que a igreja surge nesse contexto de grande desapontamento, como nós falamos aqui, na reinterpretação de profecias e sobre a liderança desta jovem mulher, né, depois Ellen White. Então, assim, nós falamos sobre o surgimento, a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como eu disse, muito breve, bem resumida. Eu vou falar aqui, então, sobre a Igreja Adventista da Promessa. Nós costumamos dizer a Igreja da Promessa, né? Como que surge essa igreja? A Igreja Adventista da Promessa começa com um pastor chamado João Augusto da Silveira. Ele era um pastor da Igreja do Sétimo Dia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ao estudar a palavra, ao adquirir algumas convicções, ao questionar algumas doutrinas, ele se desliga lá dessa igreja, exatamente por discordar de algumas doutrinas, por algumas questões bíblicas que eram caras e importantes para ele, né? E uma das questões que mais se destacam estava relacionada ao batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma doutrina que o pastor João Augusto da Silveira começou a ter acesso, porque lembra que no início do século, né, 1900, nós estamos falando de 1932, estava surgindo, estava muito forte o movimento pentecostal, e ele tendo acesso a alguns irmãos, alguns pastores e amigos pentecostais, ele teve acesso a essa doutrina e começa a estudar, começa a adquirir uma convicção nesse sentido, começa a ter desejo de viver essa experiência, ele acredita nessa experiência, mas ainda não era batizado no Espírito Santo. Aí sabe-se que um dia, depois dele ter estudado bastante o livro dos Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 1 e o capítulo 2, acho que é interessante esse fato da história. O capítulo 1, ele começa dizendo lá no versículo 4 e 5 que a gente precisa deixar de nos preocupar tanto com o tempo em que vai acontecer o reino, a instalação do reino, né? Então, nos preocupar menos com as profecias e nos preocupar mais com a busca do poder de Deus, da presença de Deus, do revestimento do Senhor. E foi o que ele fez. Ele começa, então, a desejar grandemente o batismo no Espírito Santo, e um dia depois de estudar o livro de Atos dos Apóstolos, ele faz uma oração singela, uma oração sincera, pedindo para que Deus tirasse aquela dúvida do coração dele e que, de fato, concedesse a ele aquela bênção. Ele pede o dom do Espírito e, depois de fazer essa oração, ele teve uma visitação extraordinária de Deus no seu quarto, no lugar onde ele estava ajoelhado, orando, e ali ele foi batizado pelo Espírito Santo e onde teve evidências da manifestação das línguas estranhas. Ali ele teve uma espécie de avivamento pessoal, né? Uma visitação extraordinária de Deus, e ali ele teve a convicção de que o batismo do Espírito Santo é real, que o batismo do Espírito Santo pode ser desfrutado, experimentado pelos crentes. Isso aconteceu no dia 24 de janeiro de 1932. E a partir dessa data, o pastor João Augusto saiu pregando essa mensagem, né, essa mensagem pentecostal, por onde ele passava. Ele falava do Evangelho, falava de Jesus e aliava isso à mensagem pentecostal do batismo no Espírito Santo. Então, aí então surge esse movimento que a gente conhece como, se chama de Igreja Adventista da Promessa, né? A Igreja Adventista da Promessa,
é a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira, né? Já tinham outras igrejas pentecostais do Brasil nessa época, mas todas vindo de outros países que vieram para cá, enviaram para cá seus missionários e surgiram dessa forma. Mas a primeira igreja pentecostal que nasce no Brasil mesmo, né, é a Igreja Adventista da Promessa. O que eu poderia aqui acrescentar dessa primeira palavra é dizer o seguinte, que desde a sua origem, a Igreja Adventista da Promessa, na sua origem, no seu começo, ela manteve muitos ensinos herdados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, à medida que a igreja se afastou dos ensinos de Ellen White e começa, então, a fazer alguns estudos bíblicos e aprofundar em alguns estudos da palavra, imediatamente e automaticamente começa a acontecer uma mudança de convicções. Então, em resumo, a gente poderia dizer o seguinte, que o primeiro item que mostra a diferença entre a Igreja Adventista da Promessa e a Igreja do Sétimo Dia seria essa questão da sua origem, do seu começo. E aí, em resumo, eu poderia dizer assim, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu de um grande desapontamento, enquanto a Igreja da Promessa surgiu de uma pequena oração que Deus respondeu derramando do seu poder e do Espírito Santo sobre a vida do pastor João Augusto da Silveira. Essa é a única diferença? Não. Vou destacar algumas diferenças aqui. Eu vou dizer assim, a primeira diferença nós já falamos, a segunda diferença que eu queria colocar aqui para vocês é a crença que a Igreja Adventista tem no juízo investigativo. A crença no juízo investigativo. Isso para a gente talvez a principal diferença entre nós e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que é a crença no juízo investigativo? Eles, mantendo aqueles estudos em Daniel, eles entendem que em 1844 Jesus não veio, né, mas Jesus, na verdade, estava passando do Santo para o Santíssimo, e ali ele entraria no Santíssimo para purificar o céu, purificar, né, o Santíssimo Lugar. E eles ensinam, então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensinam que a partir desse momento Jesus começou um juízo. E de forma assim bem rápida, a gente poderia, de forma bem resumida, a gente poderia dizer que eles acreditam que lá nesse lugar Jesus está fazendo um juízo em que ele está passando nome por nome, pessoa por pessoa. Primeiramente dos mortos, e agora também, na continuidade, também os que estão vivos por ocasião desse trabalho. Ele está vendo cada nome e ele está avaliando por meio de suas obras e de sua fé se a pessoa está salva ou não, né? E essa ideia, eles fazem uma ligação desta palavra com o dia da expiação lá de Levítico, né? Levítico 16, né? Eles vão fazer uma menção, Levítico 16, 15 a seguir, que fala que ali no texto de Levítico 16 fala do dia da expiação. E eles explicam que o que está acontecendo no céu agora, né, em que Jesus está no juízo investigativo, está acontecendo essa expiação do pecado através desse juízo que Jesus está fazendo. E que esse juízo investigativo, ou seja, Jesus está avaliando nome por nome, pessoa por pessoa, e a partir daí, então, que é declarado que se a pessoa é salva ou não, eles ensinam dessa forma. E eles ensinam que essa obra vai acontecer. Ela começou em 1844 e vai até a volta de Jesus, quando vai ter completado esse trabalho do Senhor Jesus. E aí vai ter completado dessa maneira o juízo investigativo. Qual que é o problema dessa doutrina e por que a gente pensa diferente? Nós pensamos diferente com relação a isso exatamente porque nós cremos que dessa maneira que eles explicam, eles estão, de certa forma, dizendo que a obra que Cristo realizou na cruz não foi plena, não foi completa. E precisa ser completada um tempo depois.
né? E aí, algumas questões sérias se dão aí. Eu não vou entrar aqui no mérito hoje, até porque a gente não deseja aqui fazer um estudo exaustivo. Nós cremos que a obra de Cristo lá na cruz do Calvário foi plena e completa, sem a necessidade de subterfúgio, sem a necessidade de um complemento posterior. A obra que Jesus fez quando ele morreu na cruz do Calvário, ele diz: tetelestai, está consumado, e ali foi pago, e a obra de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para expiar, para perdoar, e a partir daquele momento, quem crê, quem está com Jesus, já tem a vida eterna. Se você for esperar que o juízo investigativo aconteça para que você saiba se vai ser salvo ou não, isso coloca em dúvida até a questão da certeza da sua salvação. Por isso nós não cremos dessa forma. Essa é uma diferença séria, porque nós entendemos que essa maneira de acreditar, de pensar, tem problemas com a soteriologia, com a doutrina da salvação, tem problemas com a cristologia, com a doutrina de Cristo, né? E uma série de dificuldades que não confere, não condiz com o que a Bíblia ensina. Além da crença do juízo investigativo, outra doutrina que nós temos como diferença é a doutrina do santuário. A doutrina do santuário também tem uma série de problemas, porque o que acontece? A Igreja Adventista do Sétimo Dia vai continuar os estudos lá de Miller, né? Não entendendo que Jesus não voltou naquela data, eles vão tentar explicar aquela data, né, aquela profecia, e aí eles vão fazer isso fazendo uma contagem de tempo, né, uma contagem de tempo, que segundo o texto lá de Daniel 8,14, que diz que são 2.300 tardes e manhãs, eles vão fazer a contagem desse tempo em anos, né, porque entende que, por se tratar de uma profecia, o tempo na profecia se conta de forma diferente, né? E faz dessa forma que vai dar a data de 1844, inclusive, além de explicar a questão de que ali Jesus estava indo para o Santíssimo Lugar e começaria então o juízo investigativo a partir daí, eles vão também falar que isso tem a ver com o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, essa igreja está ligada a essa profecia, né? A igreja está ligada à questão do juízo investigativo, está ligado à questão da doutrina do santuário. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se você faz um estudo simples ali de Daniel, você vai perceber que aquela profecia trata-se de dias literais e não de anos. E se você fizer um estudo simples do texto, você vai entender que aquelas profecias de Daniel, da purificação do santuário, não tem nada a ver com o santuário celestial, mas tem a ver com aqueles fatos históricos que ocorreram na época de Etíoco Epifânio, né, no período ali interbíblico, quando o templo foi profanado, o santuário em Jerusalém foi profanado, e demorou aí 2.300 tardes e manhãs até que ele fosse reedificado, que ele fosse purificado, e isso claramente se percebe através de dados históricos, e não tem a necessidade de você entender isso de forma de anos, né? Para que dessa forma chegasse a uma data lá de 1844. Então esse é um problema sério também, esse entendimento, porque é nessa data, né, que eles vão entender a questão do dia da expiação, do juízo investigativo, como eu já comentei aqui rapidamente, de que é problemático essa doutrina também. Então nós diferenciamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia na questão da história, na questão do juízo investigativo. Aí eu falo aqui da questão da doutrina do santuário. Nós não acreditamos como eles acreditam nessa questão. E a quarta diferença é a questão da própria profetisa Ellen White. Eles compreendem e declaram, já até comentei isso no início do vídeo, eles acreditam que ela
foi usada por Deus e que ela tem o dom da profecia. Tem até um autor que vai descrever sobre isso, né, porque eles vão ensinar que ela tem uma inspiração do Espírito Santo, que ela foi inspirada por Deus nas suas revelações, nas suas visões. E a gente, muitas vezes, a crítica que eles recebem é que eles colocam os escritos de Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia, o que eles negam, vão dizer não. Nem mesmo Ellen White afirmou isso, né? Porém, quando você vai olhar nos escritos, e essa afirmação de que os escritos de Ellen White são inspirados, isso é problemático também. A nossa compreensão é de que essa forma de ensinar deles, colocando um grau alto de importância nas revelações, nas visões dessa profetisa, né, a Ellen White, eles acabam por ferir um princípio cristão, né, principalmente um princípio que a gente aprendeu com a reforma protestante, que é sola escritura. Nós cremos que a única regra de fé e prática precisa ser a Bíblia. Os irmãos adventistas do sétimo dia, convenhamos, afirmam isso também. Porém, na prática, acaba por negar essa questão. Né? Tem um autor chamado Arnaldo Cristianini, no livro Sutilezas do Erro. Esse livro, inclusive, você consegue baixar o PDF, está em domínio público, né? Ele afirma da seguinte forma, ó, em uma parte do seu livro, ele diz: tudo o que ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Dessa forma, eles estão quase que defendendo a inerrância da Ellen White. Por quê? Se eles dizem que ela é profeta tal quanto os profetas do Antigo Testamento, que pairava sobre eles uma inspiração que não permitia que eles errassem nos seus escritos, da mesma forma está sobre Ellen White, o que não é verdade. Né? Tem algumas questões que ela escreve, algumas questões que ela propõe que claramente não é exato. Né? E aí nem vou entrar nessa questão aqui. Né? O que nós cremos, com base na palavra de Deus, até separei um texto aqui, que é o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 1, que vai dizer o seguinte, ó, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho. Nós cremos que depois de Jesus não há nenhuma necessidade de uma nova revelação. A gente precisou dos profetas no Antigo Testamento que nos orientavam através do poder de Deus, mas a revelação última da palavra está em Jesus. E depois de Jesus não precisamos de nenhuma outra revelação. Então, dá esse grau de importância a Ellen White, ao nosso ver, estamos aí cometendo um erro grave que vai contra o sola escritura, ou somente a Bíblia, porque a Bíblia é a única regra, a nossa única regra de fé e prática. Então essa é uma diferença importante entre nós e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Eles dão um grande grau de importância aos escritos dela, né, até um grau de inspiração de Deus, né, uma compreensão de que os seus escritos foram inspirados. Nós, promessistas, não pensamos dessa forma. Nós cremos, somos adeptos do sola escritura e cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós até respeitamos os escritos dela, sabemos que existem muitas coisas importantes, valiosas, mas daí dá o grau de inspiração para ela, nós entendemos que não é correto. Né? Vamos lá, a quinta diferença entre nós e a Igreja do Sétimo Dia é o exagero valor dado ao sábado. Esse também é um problema que a gente tem com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente aprendeu com relação ao sábado com os irmãos adventistas do sétimo dia e nós observamos e entendemos que esse é um dia de guarda,
um dia que deve ser observado pelos cristãos, e nós entendemos que não é o domingo, mas é o sábado, o dia correto do descanso. E até certo ponto nós cremos e pregamos igual à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que nós entendemos que não é correto é a maneira como eles exageram na questão, no valor, no significado do sábado. Tanto é que na interpretação que eles fazem do Apocalipse, o sábado tem um lugar de destaque de grande importância como o sinal de Deus nos últimos tempos, como sendo que aquelas igrejas ou aqueles cristãos que não obedecem o sábado e que, ao contrário disso, descansam no domingo, receberão dessa forma um sinal da besta. Então, quase que é uma doutrina exclusiva e também tem a ver com a salvação. A própria Ellen White ela vai dizer isso lá no Testemunhos Seletos, volume 3, página 23, ela fala com essas palavras, de santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então, além do grau de importância, para eles, a guarda do sábado tem a ver com a salvação. Nós não cremos dessa forma. Nós entendemos que a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo. E eles vão dizer que também acreditam assim, é evidente. Você vai questioná-los e eles vão falar exatamente nesse sentido. Porém, na prática, na maneira como eles expressam, na interpretação do Apocalipse que eles fazem ligado ao sábado, indica exatamente o contrário. Eles vão dizer que o sábado tem a ver com a salvação. E nós não acreditamos dessa forma. Vamos lá. A sexta diferença é com relação ao batismo no Espírito Santo. Nós cremos no batismo no Espírito Santo de uma maneira diferente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E propositalmente eu coloquei em sexto lugar, porque geralmente quando se pergunta qual é a diferença entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e da promessa, e a primeira coisa que nós falamos é que nós cremos no batismo no Espírito Santo, na questão do dom de línguas, e comentamos nesse sentido como se fosse a principal diferença. E eu acredito que essa não é a principal diferença. Todas as anteriores são mais importantes do que essa, mais importantes do que essa. Nós cremos no batismo no Espírito Santo, como é evidência do dom de línguas, e isso, inclusive, tem um significado importante para a nossa denominação. Nós somos Igreja Adventista da Promessa, e a palavra promessa está exatamente ligado a essa questão do batismo no Espírito Santo, que nós entendemos como parte das bênçãos prometidas de Deus aos cristãos. Esta experiência sobrenatural, de avivamento, essa experiência com Deus que nós entendemos ser o batismo no Espírito Santo, que é uma bênção distinta da conversão. Na verdade, é uma bênção que é dado para aquele que já é convertido. E há um entendimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia diferente do nosso entendimento sobre essa questão. Inclusive, esse foi um dos motivos que fez o pastor João Augusto da Silveira sair de lá e começar um movimento de oração na busca do batismo no Espírito Santo. Sétimo lugar, a sétima diferença que eu destacaria para os irmãos é a questão da abordagem escatológica. Isso é importante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por entender a questão do santuário, a doutrina do santuário celestial, diferente da maioria dos crentes, dos cristãos, por ter essa doutrina inédita, essa revelação única deles, que é a questão do juízo investigativo, eles acabam por fazer uma reinterpretação de toda a escatologia bíblica e faz uma abordagem escatológica que coloca na Igreja Adventista do Sétimo Dia ser a igreja da profecia. Coloca lá no livro do Apocalipse o testemunho de Cristo ou o espírito de profecia na pessoa de Ellen White. Então eles interpretam o livro do Apocalipse, vão interpretar também a própria questão de Daniel
de uma forma que encaminha para essa maneira de explicar que eles têm. Né? Então a gente entende que isso é um equívoco. Nós também temos um entendimento escatológico, uma compreensão escatológica, que em algumas coisas se assemelham à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas na grande maioria, em grande parte, a gente tem essa diferença na abordagem escatológica, ou na maneira de entender a questão dos últimos dias. E o maior deles é que nós não entendemos que nós estamos num juízo investigativo, né, como eles ensinam. Nós entendemos que nós estamos no tempo da pregação do Evangelho, que Jesus está voltando. O que nós cremos é que Jesus está sentado no trono, no céu, né, intercedendo por nós. Está à destra do Pai, intercedendo por nós. E não numa sala fazendo uma investigação, não numa sala fazendo um juízo, nesse sentido como a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina. Então, a abordagem escatológica da Igreja do Sétimo Dia é diferente da Igreja da Promessa. Oitava diferença, né, e essa também é séria, é a compreensão de que o bode emissário, lá de Levítico capítulo 16, é o diabo. Sabe qual que é o entendimento deles nesse sentido? Se você puder pegar aí a sua Bíblia no livro de Levíticos capítulo 16, eu quero fazer aqui a leitura desses textos rapidamente. Não sei se eu vou conseguir ler todo o texto aqui, eu vou ler algumas partes. Levíticos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim: então, sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu e fará com o sangue que fez com o sangue de novilho, e ele aspergirá sobre a tampa e sobre a frente dela. Assim fará expiação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados, e fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. E tem um versículo 22 e 26, que vai dizer assim: e o bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Bom, eu vou rapidamente explicar o que é isso aqui. Capítulo 16 de Levítico é o dia da expiação, Yom Kippur, o dia da expiação que a lei judaica ensinava. E essa cerimônia era feita com alguns sacrifícios, dentre eles 2 bodes que eram escolhidos. Um bode era sacrificado e o outro bode levava sobre si o pecado do povo, e esse bode levava, né, era colocado sobre eles o pecado do povo, e esse bode era soltado no deserto para que ele sofresse, né, pelo pecado daquelas pessoas. Nós entendemos que esses 2 bodes, né, esses 2 bodes que aparecem no capítulo 16, no dia da expiação, são duas formas, né, são 2 representações do próprio Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A ideia de que ele morre pelos nossos pecados, né, porque era assim, eram 2 bodes, e eles lançavam a sorte sobre ele, sobre o bode que ia morrer e sobre o bode que levaria o pecado, né, para o deserto. Nós entendemos que esses 2 bodes são 2 representações do próprio Senhor Jesus, referindo-se então dessa forma ao caso de que Jesus morreria pelos nossos pecados, mas também a ideia de que Jesus leva os nossos pecados para longe de nós. Ou seja, são 2 aspectos da expiação do pecado. E que esses 2 aspectos, irmãos, se cumpriram plenamente lá na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós lá na cruz do Calvário. Jesus levou o pecado para o deserto. Jesus levou os nossos pecados sobre os seus ombros. Talvez um texto que fale desses 2 aspectos assim muito claramente
É a profecia de Isaías 53, que fala lá também sobre 2 bodes, e os 2 se referem ao Senhor Jesus. Bem, eu expliquei isso. Como que a igreja do 7º dia, a igreja adventista do 7º dia, falam sobre o entendimento desse bode emissário? Para eles, o bode emissário é o diabo, que leva sobre seus ombros o pecado de todos os crentes, de todos aqueles que ele fez pecar. E ele vai ser lançado no deserto para sofrer e pagar por esses pecados, né? Como parte do juízo de Deus sobre ele. Para o 7º dia, isso vai acontecer no período do milênio, quando Satanás vai levar sobre si, sobre seus ombros, o pecado de toda a humanidade, de todos os crentes que ele fez pecar, e dessa forma vai ficar lá no deserto, que a terra vai estar sem forma e vazia, eles ensinam assim, né? E ali ele vai sofrer dessa forma. Bom, eu não preciso dizer para vocês o quanto essa explicação é estranha. É estranha ao ensino bíblico, porque, de certa forma, quando fazem essa afirmação, estão, em certo sentido, fazendo com que Satanás participe da expiação dos nossos pecados e que ele também cumpra um papel na obra expiatória de Cristo por nós. É estranho, não é? Então, nós não acreditamos que Satanás seja o bode emissário, que o diabo é o bode emissário. Os 2 bodes que aparecem lá em Levítico 16 são 2 representações distintas de Jesus e são aspectos diferentes da obra que ele realizou por nós. Ambas obras, todos esses aspectos realizados lá na cruz do Calvário. 9ª diferença, vamos lá, 9ª diferença. O arcanjo Miguel e Jesus. Para a igreja adventista do 7º dia, o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. E eles entendem dessa forma, defendem dessa maneira, têm essa compreensão. Isso vai ser defendido vastamente nos escritos de Ellen White, nos escritos e estudos da igreja adventista do 7º dia. E nós compreendemos que esse ensinamento é um pouco problemático, na verdade, bastante problemático, porque, de certa forma, diminui Jesus, porque, de certa forma, mexe com a doutrina da cristologia, com a doutrina da divindade de Jesus Cristo. Então, quando você comenta isso com a igreja adventista do 7º dia, eles vão dizer, não é dessa forma, na verdade, não é Jesus que se assemelha, né? Não é Jesus que representa arcanjo Miguel, na verdade, Miguel é o mesmo Jesus. Eles vão dar uma explicação que não, na nossa maneira de ver, não encontra respaldo bíblico para se compreender dessa forma. Eu não vou entrar aqui, não é o objetivo aprofundar, e talvez num próximo estudo a gente possa comentar isso. Eu só queria afirmar que nós acreditamos diferente. Nós não cremos que o arcanjo Miguel é o mesmo que Jesus Cristo. Aí eu entendo que a base para explicar isso do arcanjo Miguel ser Jesus Cristo não é tanto algo que a igreja adventista do 7º dia se baseia na Bíblia, mas se baseia muito nas revelações de Ellen White. Ela que teve essa revelação, esse entendimento, e a partir daí eles defendem essa ideia. E a 10ª diferença que eu quero destacar aqui para vocês é a questão do exclusivismo eclesiológico. Isso quer dizer que é como se você considerasse a sua igreja como uma igreja especial, uma igreja exclusiva. Nos escritos da igreja adventista do 7º dia, vai dizer o seguinte: ela se vê como a igreja verdadeira e fiel. Nos seus escritos, ela é a igreja remanescente. Até na interpretação do Apocalipse, a igreja adventista do 7º dia vai dizer o seguinte, que o sinal de que uma igreja é verdadeira é o testemunho de Jesus, né, o espírito da profecia, e os mandamentos. Né? Então, eles têm os mandamentos e eles têm
o espírito de profecia, eles têm o testemunho de Jesus com eles, né? Que no caso é Ellen Goldwhite, a profeta. Então, nessa compreensão, eles entendem que eles são a igreja remanescente. Inclusive, eles vão explicar que nos fins dos tempos, com relação ao sábado, que toda a cristandade vai ter que entender isso e, de certa forma, vai se aproximar da igreja adventista do sétimo dia na sua maneira de ser, de atuar. E aí, dessa forma, queria que me compreendesse aqui, que, de certa maneira, a igreja adventista do sétimo dia se vê como a igreja da profecia. Eles falam isso. Se veem como uma igreja especial. Quando eles vão explicar, por exemplo, as outras denominações, no entendimento sobre a Grande Babilônia, vai dizer que as outras denominações cristãs beberam do vinho, do cálice da prostituta e tiveram, de alguma forma, contaminado com a sua doutrina. Isso é ensinado, isso é falado. E quem são essas filhas da Babilônia? São outras denominações diferentes que não têm os mandamentos, que não têm o entendimento profético e tudo mais. Então, há sim essa questão de uma exclusividade eclesiológica na igreja adventista do sétimo dia. Quando você questiona sobre isso, vão citar textos de Ellen White, vão explicar que não é bem assim, que Deus tem seus salvos em todas as denominações, inclusive na igreja católica. Mas a ideia de serem salvos é que não que as outras denominações também serão salvas, mas que existem pessoas lá que por serem parecidos com a igreja adventista do sétimo dia e aí por isso estão salvos. Nós não compreendemos assim. Nós compreendemos que que a igreja adventista da promessa, ela é apenas uma denominação da igreja de Cristo. E que a igreja de Cristo tem salvos em todos os mundos, em todos os mundos não, em todo o mundo, né, planeta Terra. Né? Que aqui no planeta Terra, em todos os lugares, nós temos salvos, temos pessoas que fazem parte da grande igreja do Senhor Jesus. Eu ri aqui de mim mesmo quando eu falei dos mundos, né? Porque dos entendimentos da igreja de Ellen White é que existem vários mundos habitados. Em cada um desses mundos existe um Adão que não pecou e que aqui no planeta Terra existe o único Adão que pecou. Né? Então eles têm um entendimento de que existem vida extraterrestre em outros lugares. Então, quando eu falo aqui dos mundos, eu acabei lembrando desse detalhe. Mas esse último que eu falei agora já seria uma outra diferença e eu nem vou entrar nela aqui agora. Então, eu só queria destacar para vocês essas diferenças que eu coloquei aqui para vocês, né? Da seguinte forma, a minha maneira de pensar, essas são as principais diferenças entre a igreja adventista do sétimo dia e a igreja da promessa, a igreja adventista da promessa. Você conhece outra diferença? Se tiver outra diferença que eu esqueci aqui, escreva aqui nos comentários, talvez a gente faça uma segunda parte desse vídeo. Se vocês gostaram, se vocês puderem comentar, fazer alguma pergunta, podem fazer. Inclusive, quais desses temas, dessas diferenças que eu coloquei aqui rapidamente, quais dessas diferenças você gostaria que a gente fizesse um estudo mais detalhado, mais aprofundado para falar desse tema? Se você pedir aqui para a gente, se você indicar, a gente pode então fazer um estudo especial sobre esse assunto, tá? Então eu agradeço aí a participação de todos vocês. Como eu disse, não era a minha intenção aqui fazer um estudo apologético, um estudo detalhado. Minha intenção era mesmo apresentar aqui essas 10 diferenças que eu vejo que, de fato, são diferenças entre nós e a Igreja Adventista do sétimo dia, destacando que a questão do batismo do Espírito Santo não é a principal diferença, como muitos costumam dizer, né? Não é a principal diferença, existem outras diferenças,
muito que são maiores, né? Que são muito mais destacadas, que a gente mereceria considerar aqui, que a gente deveria considerar aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estar aqui. Mais uma vez eu peço que, se você gostou, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui nos comentários finais. E aí eu peço que Deus te abençoe e que você tenha a bênção, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. E eu aguardo você até na próxima quinta-feira, quando nós vamos ter mais um vídeo aqui no programa Oficina da Palavra. Deus abençoe você, no nome de Jesus.